dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. A pausa é um espaço na ausência de som. Se sua voz silencia, não perca o tom. A canção de sua vida não é sem valor. Tenha fé no Maestro, erga a voz em louvor. Se hoje falta harmonia na canção do viver, o autor de sua vida quer encher o seu ser. E nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus quem nos guia, é só confiar. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. O autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Ele é meu Criador. Provai e vede. História de hoje: a medalha. Essa é a nossa filha Júlia, indo para sua classe de estudos bíblicos Novos Amigos. 1798 começa o tempo do fim. O que de interessante nós temos aí? Ela estava se preparando para o batismo e decidiu participar dessa classe especial, acreditando que ali receberia estudos mais detalhados sobre a Bíblia e sobre a igreja. Júlia é uma menina muito dedicada às coisas de Deus e muito participativa. Colocado no clube! Fora de forma! Dentro de suas possibilidades, ela está sempre envolvida nos projetos da igreja, principalmente nas atividades do Clube de Desbravadores. É compenetrada em tudo o que faz. Nós, os pais, acreditamos que ela está se desenvolvendo de uma forma integral, participando de atividades espirituais, sociais e culturais. Em casa, as duas filhas vivem grudadas uma na outra. E a mais velha, a Tamises, é para a Júlia um modelo de irmã perfeita. Júlia, porém, não estava plenamente resolvida diante dessa admiração. Mamãe, a Tamises sempre jogou vôlei, ela sempre jogou futebol, ela sempre jogou handball, ela sempre ganhou faixas, ela sempre ganhou medalhas e eu nunca vou ganhar, né? Porque eu sou péssima em jogos. A bola parece que não gosta de mim. Não se preocupe, a sua hora vai chegar e você vai ganhar essa medalha, tá bom? Tá? Linda da mãe. Um dia, ao terminar as aulas, a coordenadora foi pessoalmente entregar Júlia ao seu pai. Tem uma notícia excelente para você, pai.
A Júlia participou do concurso da cidade, concurso de artes, e ela foi selecionada. O desenho dela vai ser premiado, ela vai ganhar uma medalha de ouro. E eu preciso que ela esteja aqui amanhã no colégio para receber o prêmio. Obrigado pelo carinho, coordenadora. Eu agradeço toda a atenção que vocês têm para com a Júlia. Porém, nós somos guardadores do sábado, nós somos adventistas. E no sábado a gente não participa desse tipo de festividade. Filha, eu entendo perfeitamente o que você está passando. Desde o começo, sempre soube o quanto era importante para você ganhar medalha. Só que amanhã também é o dia do seu batismo. Filha, você tem total condição de decidir. Ou a medalha ou o seu batismo. Eu vou deixar nas tuas mãos essa decisão. Júlia tomou a sua decisão, entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Aquele, porém, era um dia mais que especial, pois a igreja estava comemorando os 50 anos do batismo da primavera. Para a surpresa da Júlia, ela recebeu nesse dia uma medalha de ouro. Júlia, nas horas vagas, aproveita o seu talento para falar de Jesus para os seus amigos na internet. Ela pesquisa os temas, copia os textos bíblicos e desenha os cartões com lindas mensagens. Queridos irmãos, eu já ganhei muitas medalhas, mas a mais importante é essa daqui, a que eu ganhei no dia do meu batismo. De que adianta ganhar o mundo, mas perder a salvação? E é por isso que eu faço os meus desenhos, para mostrar aos meus amigos quem é Jesus. Eu já fiz mais de 100 e publico todos eles no Facebook. Alguém vai se interessar. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui louvando e bendizendo o Teu santo nome. Senhor Jesus, aqui, Senhor, foi depositado uma parte das bênçãos que o Senhor tem nos derramado sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, ricamente o dízimo e a oferta, que possa, Senhor, chegar ao lugar certo e outras pessoas possam reconhecer que Tu és o Deus Todo-Poderoso. E com esse ato de adoração, nós possamos, Senhor, crescer confiantemente que somente o Senhor é o doador de todos a nossa vida e todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. Fica conosco, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Oremos. Santíssimo Deus, Pai que habitas na altura dos céus. Agradecidos estamos, Senhor, pela primeira hora que passamos aqui reunidos. Agora pedimos a Deus a tua bênção especial sobre o mensageiro dessa manhã. Que ele seja inspirado por ti. Pedimos a Deus que o Senhor esteja conosco. Que possamos sair, a Deus, aqui com os nossos corações repletos do Espírito Santo, para que possamos passar a mensagem que ouvimos para outras pessoas que não te conhecem. Pedimos a Deus a tua misericórdia, o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Olá, crianças, feliz sábado Eloá, feliz sábado Nilzinho, feliz sábado Tia Moni e pessoal. E geralmente no primeiro sábado do mês estamos nós três juntos. E hoje a história que eu tenho para contar para vocês é uma história muito linda, mais uma história de milagres. A história de hoje é a história da Edra e do Paulo. Eles são missionários e eles amam mostrar Jesus para os outros. Mas as duas experiências que eu tenho para contar deles hoje, uma é bem diferentona. Tia Moni? Assim, quando a Edra e o Paulo foram fazer missão lá na África, a Edra começou a sentir falta de uma coisa muito importante. Sabe o que era? O que era, Tia Moni? Ela começou a sentir falta de água. Água? Por que de água? Bom, não era que lá não tem água, mas ela não tinha aquela oportunidade de ter água aqui, que nem aqui no Brasil, que a gente pode tomar banho a hora que a gente quiser, pode tomar quantos banhos quiser, entendeu? Então lá era muito difícil a água. E aí, Tia Moni? O que acontece é que ela começou a reclamar muito que lá não tinha água para tomar banho direito e tudo mais. Eu não ia reclamar de ter que tomar só um banho por dia. Eu também não. Tá, crianças, não precisa dizer quantos banhos vocês tomam por dia, tá? Então é o seguinte, ela estava esquecendo que ela estava lá para servir ao Senhor, que lá ela teria que sofrer algumas questões, como a falta de água para tomar banho, assim, 3 vezes por dia, né? E aí, Tia Moni, conta aí o que aconteceu. Um dia ela estava muito triste, estava chorosa, que um pouco ela ouviu um barulho na porta. Que barulho, Tia Moni? Que barulho? Bateu. Alguém batendo na porta. Quando ela abriu, era um pastor africano que estava na porta dela. E logo que ela abriu, ele notou que ela estava com os olhos
vermelhos de choro. E então ele perguntou: o que foi, irmão? O que aconteceu? Ela falou assim: ai, pastor, eu estou muito chateada, porque assim, eu queria muito poder ter mais água para tomar banho, sabe? Aqui é muito restrito e eu tô sofrendo com isso, né? E então o pastor olhou para ela com uma cara assim bem querido, sabe? E ele disse: sabe o que para ela? O que ele falou? Sabe, Edra, eu estou há 3 dias sem tomar água. 3 dias, Chamone? Como assim, Chamone? Ele foi para um lugar, e nesse lugar onde ele foi lá para falar de Jesus, não tinha água. Então ele já estava 3 dias sem tomar água, e quando ele chegou na casa da Edra, ele estava com dor de cabeça, de tanta sede. Então a Edra entendeu que aquele pastor apareceu na casa dela porque Deus queria mostrar uma coisa para ela. Estava na hora de ela parar de reclamar, não é mesmo? E aí, Chamone? Ela deu uma garrafa inteira de água para ele beber e ela fez um propósito de não mais reclamar. E a história não termina por aí. Numa outra ocasião, o esposo de Edra, o Paulo, ele precisava fazer uma viagem e ele precisava mostrar um lugar para uns pastores ingleses que estavam visitando a África. A África, naquela época que eles estavam lá, estava em guerra. Então, o pastor foi para o aeroporto e lá ele ficou aguardando. Geralmente, os ingleses, eles não atrasavam. Não atrasavam. É a pontualidade britânica, né, Chamone? É, a pontualidade britânica, isso mesmo. Mas naquele dia, os pastores ingleses atrasaram 15 minutos. Bom, os pastores chegaram e como Paulo tinha conversado com o pessoal ali do aeroporto, o avião acabou esperando aqueles pastores. Então, eles entraram no avião e foram para aquela cidade onde eles tinham planejado. Quando eles estavam sobrevoando, o piloto avisou que eles já estavam chegando perto, eles se prepararam para a aterrissagem. Daqui a pouco, o piloto mais uma vez falou: olha, nós estamos voltando para a nossa cidade original. Ué, por que, Chamone? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que aquele local onde eles iriam aterrissar não dava para aterrissar porque tinha sido destruído. Uma bomba, Chamone? Provavelmente. Exatamente 15 minutos antes de eles chegarem lá, aquele local de aterrissagem tinha sido destruído. É de brincadeira. O que é isso, Chamone? E vocês acham que fez com que os pastores, os ingleses britânicos, eles atrasassem? Então, né? Deus é maravilhoso, né, Chamone? Deus é maravilhoso. Deus cuidou daqueles pastores ingleses, Deus cuidou do Paulo. E sabe, crianças, muitas vezes a gente só consegue enxergar os nossos próprios problemas, né? Assim como a Edra. Exatamente. Mas a gente precisa ver que os nossos problemas não são maiores do que o universo. Nossos problemas não são maiores que o universo. Isso mesmo, Chamone. Vocês sabem que tanto a Edra quanto o Paulo, eles entenderam que Deus cuida aqui e que o nosso papel aqui nessa terra é apenas mostrar o amor de Deus para outras pessoas. Ok? Ok. E como é que é o verso? O verso está em Romanos 9, 20 e diz o seguinte: mas quem é você para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que fizeste assim? A gente não pode questionar Deus, não é? Deus sempre vai fazer o que é melhor pra gente. Então agora, feche seus olhos e nós vamos falar com o Papai do Céu. Obrigada, Senhor, pelos milagres que salvam a vida das pessoas. Obrigada também pelo milagre de mudar a nossa vida. Queremos ser agradecidos e nunca reclamar. Nos ajude para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém! Ô, Eloá, então a gente nunca mais vai reclamar, né? A gente não vai reclamar. Então tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Assim como você, acho que o cansaço, esse ar cheio de fumaça também está deixando a gente cansado, né? Ao extremo. Mas no sábado a gente está aí sendo refrigerado pela palavra de Deus e a nossa mente vai sendo limpa, trabalhada. Pois bem, pretendo ser justo ali no tempo e nesta manhã nós iremos refletir no livro dos Salmos, capítulo 23. Você pode abrir a sua Bíblia? E daí você pergunta, mas o que é que tem de novo no capítulo 23 de Salmo? Vamos deixar a palavra dizer, né?
Amém? Todos acharam aí? Talvez na sua casa você também está com a Bíblia aberta ou o celular. E antes de ler, eu quero contar uma experiência, uma ilustração que aconteceu no Oriente Médio. Uma rádio promoveu um concurso sobre qual era o salmo mais conhecido da Bíblia. E muitas pessoas opinaram e apontou-se que o salmo mais conhecido era o Salmo 23. E em determinado dia, a rádio promoveu um momento onde as pessoas que haviam se escrito, iriam fazer a declaração, poesia, de alguma forma expressar o Salmo 23. E vários deles foram ali, com palavra eloquente, com ótima dicção, com voz de locutor, ou uma voz cantada. E ali várias pessoas fizeram a sua apresentação sobre o Salmo 23. Já no finalzinho das apresentações, um homem idoso, sem muita técnica vocal, se posicionou e passou a declamar o Salmo 23. E ao final da sua declaração, os jurados e pessoas que estavam presentes choravam, porque foram tocados. Os outros anteriores fizeram uma declaração sobre o Salmo do pastor, mas esse último senhor conhecia o pastor do Salmo 23. Uma coisa é você transmitir algo que você lê, familiariza, e no caso desse senhor de idade, ele transmitiu com muita veracidade a experiência em suas palavras, na sua voz, aquele relacionamento que ele tem com o pastor do Salmo 23. Escrito por Davi, você acompanha comigo, no versículo 1 até o 6, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Davi, quando escreveu esse salmo, se você prestar atenção, você observa que ele é escrito como se fossem duas seções. A primeira, Davi falando de pastor e ovelha, e a segunda, de um banquete, de uma festa, de um anfitrião, de misericórdia e salvação. A primeira etapa do Salmo 23, falando sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na tradução para a língua portuguesa, acredita-se que ela perdeu um pouco da essência, que a melhor tradução deveria ser, José Lucas, o Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada. Porque se você ler o Salmo e pensar assim, mas está faltando arroz em casa, está faltando feijão, está me faltando uma esposa, está me faltando filhos, está me faltando dinheiro, e o Senhor ainda é seu pastor, mesmo que você tenha necessidade disso, tendo o Senhor como o seu pastor, isso não será forte o suficiente para te abater, te entristecer ou te desanimar. Então, a diferença em conhecer o pastor do Salmo, confiar em sua segurança, em sua proteção, é nesse sentido. Ler o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você pode, às vezes, se confundir. A saúde lhe fraqueja e você perguntar, cadê o pastor que não está me dando saúde? Não, o Senhor continua sendo meu pastor, ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu não tenha um carro, ainda que eu pague aluguel, ainda que eu tenha N problemas, o Senhor é o meu pastor e não terei falta de nada. Você já
se deparou com a situação de dar o presente a alguém e não saber o que dá porque parece que a pessoa não tem falta de nada? Então, a pessoa que não tem falta de nada é porque ela tem Deus como tudo em sua vida. Davi, ao usar a ilustração do pastoreio, o cuidado com esse animalzinho manso, a irmã Regina falou que no sítio lá que o filho dela está morando, né, eles criam, no sábado à tarde passado, também eu estava lá na fazenda dos Mantovani, eles criam lá também. E tinha pequenininha, Adriele chegou perto, e é muito bonito. E é um animal que ele em sua condição social, se assemelha muito ao ser humano. É um animal vulnerável, a ovelha não tem presa para se defender, não tem garras para se defender, não tem espinho, como o porco-espinho, ou outro tipo de proteção natural da sua fisiologia. Ela foi criada por Deus, mas é um animal manso e dócil. Então, ela precisa ser protegida. Ela, em si mesma, não consegue se proteger. Uma criança, quando nasce, quando é pequena, até certa idade, ela precisa de total proteção dos pais. E mesmo nós, adultos, crescidos, precisamos da proteção. O marido da proteção da esposa, a esposa precisa sentir proteção do marido, e a família, a igreja, a sociedade precisa sentir a proteção do pastor do Salmo 23. Está ouvindo bem, Ariana? Está saindo bem aí? Então, acredito que quem está do outro lado também está escutando em alto e bom som. As ovelhas, por serem animais tão dóceis e mansinhos, acredite se quiser, se ela for para a beira de um rio, e nesse riacho ou rio tiver corredeiras, ela morre de sede, mas não chega na água para beber. Se ela chegar na beira da água e ver só a imagem refletida na água, ela se confunde com outro animal e também não toma água. Daí o salmista escreve: o pastor me leva a águas tranquilas. O cuidador, o pai, o pastor, ele guia, ele direciona as ovelhas para as águas que saciam a sede. Mas também, estudando esse salmo, quando você imagina um lugar onde tem pastos verdejantes que alimenta e águas tranquilas que mata a sede, você não pode deixar de pensar e imaginar um lugar assim sem vir à mente descanso. Em Casa Branca existe o bosque. Quantos aqui já foram no bosque de Casa Branca? Uns poucos, né? Perderam muita coisa, porque lá é um lugar de descanso. Mas tem outros lugares também, Santa Cruz da Conceição. Quantos já foram naquela represa aqui em Santa Cruz da Conceição? Poucos também. Mas, enfim, estar na beira de um lago, de um rio, de um lugar calmo, quieto, traz descanso, traz sossego, traz segurança. O sábado é um momento, um tempo no templo, ou melhor, contar um templo no tempo, aonde Deus nos leva a águas tranquilas, nos alimenta da sua palavra em pastos verdejantes. E esses momentos que o pastor direciona e guia as suas ovelhas, o seu rebanho, para esse lugar, é para tomar alento, é para renovar as forças. E quando o ser humano está muito exausto, está cansado demais, é porque ele não tem se deixado guiar pelo pastor ao ponto de descansar. O sábado é para isso. Eu não estou afim de ir na igreja, não quero nem assistir a pregação pelo telão, pelo Facebook ou outro canal que seja. Nós podemos adorar a Deus também em meio à natureza. E eu gosto muito também. Um não substitui o outro, mas se não houver possibilidade, busque adorar a Deus num lugar de descanso,
longe do comércio, longe dos barulhos. Vá com a sua família, faça um piquenique, como disse a Adriele hoje pela manhã, mas adore a Deus e procure ter um encontro com o pastor do Salmo 23. Ovelhas convivem em rebanho, e a ovelha que se desgarra, se perde, corre um risco de morte. Nessa semana, como sempre, ouvindo a Novo Tempo, alguém perguntou para Leandro Quadros, pastor apologeta, olha, e se eu não frequentar a igreja, eu corro algum risco? E o pastor respondeu que a igreja, a comunidade cristã, evangélica, ao qual você queira denominar, é um rebanho de ovelhas, é um corpo, vamos tratar como um corpo. Um membro, cada integrante da igreja, do corpo de Cristo, é um membro. E se um membro for cortado, isolado do corpo, deixado separado, o que acontece com o membro do corpo? Você corta esse dedo aqui, não quero mais pertencer ao corpo. O que vai acontecer com o dedo? Pode responder. Você já arrancou alguma parte do seu corpo? Lá em casa temos os cordões umbilicais dos filhos. É uma tripa seca. Sorte que secou, porque senão ia feder, porque apodrece. Se você arranca um dente, ele seca. Se você corta outra parte do corpo, vai secar, vai apodrecer, porque não tem ligação. Assim, o membro com a igreja, o corpo de Cristo. Eu vou adorar a Deus do meu jeito, na minha casa, não onde eu quiser. Tudo bem? Mas saiba que você corre um risco. Assim também como a ilustração do rebanho de ovelha, a ovelha que se desgarra do rebanho, ela se coloca à mercê de riscos. Na Palestina, nas pastagens lá da Palestina, tinha lobos, chacais, leões, serpentes, escorpiões, animais tais como gavião, águia, e outros que eu nem sei denominar, mas aqui no Brasil temos onça, jacaré, crocodilo, que a ovelha é um rebanho menor no Brasil, temos mais gado e outros animais. Mas separados do rebanho, do coletivo, você se expõe ao risco. A união faz a força. Mesmo que nessa união tenha situações que às vezes trazem atrito, desgastes, faz parte. Mas é melhor você estar seguro dentro do coletivo, no corpo de Cristo, no rebanho, do que perdido lá fora ou morrer nas coisas do mundo. Voltando aqui para o Salmo, refrigera minha alma. Ficar de cabeça quente não é gostoso não, né? Tem gente que quando fica preocupado, pré-ocupado, ansioso, turbado, né? Perde a fome. Uns perdem a fome, param de comer. Outros comem para tentar dar uma apaziguada, né? E outros fazem diversas coisas diferentes. Mas quando a cabeça está bem, equilibrada, refrigerada, a cabeça gela a cabeça, como diz na gíria, as outras coisas parecem que fluem mais fácil. E ninguém melhor para refrigerar a nossa alma, nossa mente, do que o pastor, do que Jesus Cristo, que é o bom pastor que se intitula no Novo Testamento. Igreja de Deus, a sequência do verso 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Quando uma ovelha se desgarra do aprisco, se desgarra do rebanho, se você já observou as pastagens por aí afora, até perto da gente, você observa que nas pastagens existem trios. Aquele lugar onde a grama não cresce, fica a terra exposta. Por quê? Por que aquele caminho de terra não cresce mato nele? Você está prestando atenção comigo aqui? Você está? Por quê? Ali é um caminho, conhecido também como vereda. Alguém já ouviu essa palavra vereda? O que é vereda?
Estreito, sinônimo de caminho. Lá em Pernambuco, o tio da Georgina me ensinou que não se troca um caminho por uma vereda, ou seja, o certo pelo duvidoso. E quando a ovelha se desgarra, o pastor, ele encaminha, ele dirige ela para uma direção. E elas vão caminhando neste caminho, nessa vereda. E às vezes uma sai desse trilho e vai para as laterais. Ou entra numa picada diferente. E muitas vezes, situações, filhos e filhas de Deus, que abandonam os caminhos do Senhor, ela vinha com Jesus, vinha com o rebanho. Em dado momento, ela olhou e viu uma vereda nas laterais, que talvez fossem mais atraentes. Vou, por curiosidade, experimentar esse caminho. E o rebanho segue para frente com o pastor. E o membro se desvia para uma das laterais. Fica desgarrado. Pode cair nos espinhos da vida. E pode até morrer, né? A mensagem não é nem para trazer terror, mas é para nos lembrar que tem um pastor guiando, que quer guiar sempre a nossa vida. Amém? Talvez você esteja vivendo momentos não tão agradáveis por conta das condições deste mundo, mas saiba que o pastor não dorme. Não dormita o guarda de Israel, que vela pela nossa vida. Mas tem um detalhe. As ovelhas, quando elas são rebeldes, quando elas são atrevidas, elas precisam ser disciplinadas. O pastor Rodrigo Silva estava trabalhando lá na Palestina, no Oriente Médio, e em dado momento ele ia passar perto do Egito, e estava em conflito ali aquele território, mas a caravana parou por 10 minutinhos, perto de uns pastores que estavam cuidando de ovelhas, para tirar foto, lembrança, recordação. Quando os turistas da caravana observaram os pastores, um dos pastores pegou com seu cajado e pau na perna da ovelha, quebrou a perninha da ovelha. E as pessoas puseram a mão na cabeça: que é isso? Não tem proteção dos animais aqui? Vamos tomar uma providência. E o líder da caravana foi até lá, nos pastores, saber o que estava acontecendo, né? E falando no idioma deles lá, o pastor explicando e gesticulando e falando, dando explicação, e o líder da caravana voltou para dar uma satisfação. E ele disse que aquela ovelhinha era muito rebelde. Ela já tinha, semanas atrás, se desprendido do rebanho e foi para os espinhos, encheu de carrapicho. Não fosse o pastor conseguir encontrá-la e resgatá-la, ela teria morrido. Um pouquinho de tempo atrás, se desviou de novo do rebanho e estava indo por uma vereda e tinha uma cobra. E o pastor chegou bem na hora de salvar essa ovelha. E essa ovelha, de novo, com a sua rebeldia, não queria seguir, não queria estar ali no rebanho. E os outros pastores até orientaram: olha, vende essa ovelha para o matadouro, consome com ela, porque ela não vai dar futuro. E o pastor: não, eu vou cuidar dela. Mesmo que para isso a disciplina tenha que causar dor. Então o pastor quebrou a perninha da ovelha, mas também ele pegou uma atadura, uma faixa, e foi enfaixando a perninha, imobilizou ela. Aqui no Brasil, para gado que vara cerca, que é muito espoleta, se coloca uma cangaia, né? Você sabe o que é cangaia? Uma canga ou cangaia, é a mesma coisa. É um peso, uma forquilha que amarra no pescoço, mas é uma forquilha grossa, um peso, para que se o animal for tentar pular a cerca, ele não consegue passar no meio da cerca. No caso da ovelhinha, não punha cangaia, o cango, o jugo. Certo. Nas costas. Obrigado aí pela... Vou pesquisar mais antes de trazer essa informação.
E a ovelhinha, ela teve a sua perninha quebrada, mas ela teve a perna enfaixada e imobilizada. Não morreu. Agora, mesmo que rebelde, ela não conseguiria caminhar para o perigo. Então, dessa forma, o pastor, com um ato que aos nossos olhos é ruim, mas era para o bem da vida daquela ovelha. E eu vou lhe perguntar uma coisa. Você acha que Deus, o pastor, ele está mais interessado em preservar a sua vida aqui neste mundo ou na sua vida para a eternidade? Se Deus tiver de escolher entre cuidar, manter a sua vida física aqui e permitir algo para a sua eternidade, qual das duas você acha que Deus vai escolher? Não resta dúvida, é a eternidade. O filho te pede um dinheiro hoje, alguma coisa que não é compatível com a idade dele. Fala, filho, eu não posso te dar hoje. Um carro, por exemplo. Filho de menor, me dá um carro. Eu não posso te dar um carro hoje, porque você não é habilitado, você não tem nem tamanho para dirigir. Mas quando você for adulto, e isso for contribuir na sua formação, no seu bem-estar, você vai ter um carro. Um exemplo, né, bobo. Então, o pastor, o bom pastor, mesmo que sendo bom, às vezes pode ser que ele vai nos tocar na coxa, sei lá, a canga ou a cangaia. Ele vai fazer de tudo para que você não caia nas garras da serpente, de um leão, dos perigos deste mundo. Mas presta atenção, para de rebeldia, para de estripulia, obedece, te aquieta, descansa no Senhor. Haja como ovelha, porque se você agir como cabrito, ficar pulando, diz um ditado que macaco que muito pula toma chumbo. Ovelha não fica estripulando. A ovelha tem o seu papel. Mas, seguindo o texto, 11 horas em ponto, até que horas que pode? Não tem horário. Fala aí que eu vou seguir o horário. Já pode? Já acabou? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Nas pastagens da Palestina, do Oriente Médio, assim como no Brasil, em alguns cantos, existe só o trio caminho. Do lado de cá, uma ribanceira pedregosa, muito saliente. Do lado de cima, às vezes um paredão com buracos, aonde serpentes ou outros animais ruins estão ali. O pastor tirava a ovelha do curral, do aprisco, caminhava pelo deserto com essas ovelhas e ia até as águas de descanso, as pastagens verdes. Mas ao escurecer, antes de escurecer, tinha que tornar com o rebanho para o aprisco, para o curral. E nesse trajeto, nesse translado, neste caminho, aonde está o perigo. O vale da sombra da morte. Você gosta de fazer caminhada ao meio-dia? Não é nem legal, né? Ovelha também não. Acho que poucos animais ficam andando ao meio do dia, mesmo ao sol a pino, né? Poucos animais, ou até mesmo seres humanos. Por isso que o pastor, bem cedo, antes do sol estar escaldante, tinha que pegar as ovelhas, no frescor da manhã, bem cedinho, e ir lá para o oásis, para os pastos verdejantes. Mas ele não ia pousar lá. Então, no final da tarde, antes de escurecer, já quase escurecendo, ele voltava por este caminho, que é o nosso mundo, entre aspas, como ilustração, pelo vale da sombra da morte, lugar de perigo, de temores. O vale da sombra da morte, para muitos, pode ser o vale da doença, o vale de um sequestro, o vale dos vícios, do desespero, da depressão. E por aí você conhece qual pode ser o seu vale. Mas você precisa ter a certeza que o pastor do Salmo 23 é ele que está na frente. É ele que guia.
Se o pastor estiver na frente da sua vida guiando, você estará em segurança. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando se viaja para lugares desconhecidos, sem um guia, sem alguém que te oriente, fica estranho, sabe? Mas quando você viaja para um lugar diferente, mesmo que outra língua, outro idioma, e você tem um guia que conhece lá e que te conhece, querendo ou não, isso te passa muita segurança. Isso te traz calma. E o pastor, ele tem essa função na nossa vida. Seguindo para o final da mensagem, que o tempo já nos esmaga, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor tem algumas funções para ele. Pode ser algo de apoio para ele, literalmente algo de apoio, um instrumento de defesa, quando o rebanho estava em perigo, que uma cobra vinha, você vai botar a mão na cobra? Você vai tacar pedra? Mas se você tiver um cajado, com algumas traduções fala vara, né? Se assemelha ao cabo de enxada, um cabo de ferramenta, e esse instrumento, o bordão, o cajado, a vara, que eles usavam no pastoreio das ovelhas, muitos deles tinham um encaixe com uma lâmina dentro. Com uma lâmina, que dependendo da situação, o pastor desencaixava a lâmina para defender as suas ovelhas. Mas muitos cajados também, eles tinham a ponta arqueada como um anzol. Porque se uma ovelha caísse num penhasco, num buraco, que o pastor não conseguisse chegar até ela com suas pernas, ele esticava o seu cajado, o seu bordão, aquela vara de madeira, e conseguia içar, conseguia puxar aquele animalzinho e trazê-lo de volta em segurança. A tua vara e o teu cajado me consolam. Na sequência, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu vou ser rápido aqui, mas direto ao ponto. Essa parte do Salmo, ela traz muito assim a ideia de Davi agora não como pastor, o seu passado como jovem, pastor de ovelha, nos primeiros versículos tem muitas lições, mas agora quando se fala em preparar uma mesa, se fala de banquete, de cuidados reais, Davi como o rei de Israel agora. Um banquete. Agora preste atenção, quando fala, unges minha cabeça com óleo, marca-me, Senhor, separa, santifica-me, o meu cálice transborda. Esse cálice pode significar as bênçãos de Deus, as misericórdias do Senhor, ou mesmo as bênçãos temporais. Eu vou te fazer uma pergunta. É mais fácil você caminhar ou lidar com um vaso, com um copo, ou com um cálice vazio pela metade ou mais cheio? Como é que você lida melhor com ele, mais vazio, no meio ou cheio? E tem aquele, quando fala meu cálice transborda, quando você enche um copo, ele tem um limite. E você for colocando, ele consegue ficar até 1 milímetro acima da borda. Você já fez essa experiência? Aí você vai colocando, ele quase que cria uma bolha em cima do copo. E se você brincar, ele derrama. Que lição que a gente pode tirar desse meu cálice transborda? Na vida, as bênçãos materiais, todas as bênçãos de Deus, quando são poucas, são mais fáceis de se cuidar. Agora, quando o copo está cheio, quando o copo está transbordando, você corre um risco de se perder pelas bênçãos transbordando. Eu nunca prego sem dizer esse conceito. Bênção é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Um dia, se eu não estiver mais vivo, você vai lembrar, bem que o Alexandre falava. Bênção é tudo aquilo que me aproxima de Deus. Até uma doença pode ser uma bênção.
Agora, se não me aproxima de Deus, não é bênção, é maldição. Mas eu imagino às vezes você, o carro é uma bênção, um bom trabalho é uma bênção, estou recebendo dinheiro é uma bênção, mas até que ponto esses recursos, essas posses, elas estão te aproximando de Deus? Se elas não estiverem te aproximando de Deus, deixam de ser bênção. Se o seu cálice estiver transbordando dessas coisas, mas você estiver longe do pastor, do anfitrião dessa festa, quando se fala prepara uma mesa, mansão, se fala de um rei, de um anfitrião. Davi não é o anfitrião aqui, o anfitrião é Deus. Ele está enchendo o teu cálice, mas até que ponto você está sabendo cuidar, você está sabendo viver, você está sabendo administrar o que Deus tem colocado nas tuas mãos? Essa semana, acho que foi essa mesmo, uma mulher, ela perguntou lá na loja, você é o dono daqui? Eu falei, não, o dono é Deus, eu só administro. Ela deu risada, pois bem, mas é porque você não trabalha no sábado, né? Eu não trabalho. Não trabalhamos, aliás. Aí ela contou a história dela, que ela morava em outra cidade, mas lá frequentava a igreja, e por conta do destino, ela sofrendo um divórcio, mas no momento lá ela disse que o maior suporte que ela recebeu foi do pastor da igreja adventista. Mesmo que, infelizmente, naquele vale da sombra que ela passou, o desfecho foi o divórcio, mas ela recebeu um grande suporte do pastor, para não cometer um suicídio ou uma besteira maior. No sermão chamado Veleiros e Mordomos, que o Adilson pregou, e eu também já o trouxe, é preciso ficar claro na mente do cristão, da ovelha de Jesus, que nós não somos donos de nada, nem mesmo da nossa vida, só das decisões que tomamos, do resto nada. Dono é Deus, e nós precisamos saber administrar. Sela-me, Senhor, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Cuidado com o cálice, cuidado com o que você pede, porque você pode acabar recebendo, e às vezes não pode ser tão bom quanto você imaginava. Davi, quando jovem pastor, não tinha nada, só as ovelhas do seu pai que ele cuidava. Mas quando ele se tornou rei de Israel, em que ponto ficou o cálice de Davi? Ele teve poucas mulheres, poucas casas, poucas roupas, poucos vinhos, videiras. O vaso, o cálice de Davi transbordou sem medida. E até que ponto ele conseguiu cuidar desse cálice cheio? Por um fio de cabelo que Davi não se perdeu, por pouco que seu filho também não se perdeu. Muito cuidado com o cálice cheio na sua vida. Se talvez você nunca ouviu esse ponto em específico sendo sublimado ou sublinhado, nessa manhã, leva contigo isso. E finalizando aqui a mensagem, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa do Senhor, essa aqui, temporalmente falando, é agora, a igreja, que em Hebreus diz, não deixeis de habitar, de congregar na igreja, como é costume de muitos. Então, venha para a igreja, até você que está aí do outro lado, se possível, venha aqui também. Mas a mansão, a festa, o banquete que Deus quer colocar-nos é na salvação eterna. Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei. Ainda ontem, voltando de Franca, já escuro, já na estrada, com a Georgina, conversando, ela citando, né, muitas provas na vida. Por que será que vem tantas provas, dificuldades, vales da sombra da morte? Sabe para quê? É para te fazer saber que aqui neste mundo não é o nosso lugar. Não é. Se ficar se agarrando em imóveis e automóveis, você está se enganando, se iludindo a si mesmo. As provas, a pancada na perna que o pastor dá, é para fazer olhar para cima que preparas-me uma mesa, é lá, não é aqui. Não é aqui. Nu ao mundo a gente vem, e pode ser que volte também nu, você não leva nada. Então,
não fique se apegando, maltratando os outros, usando pessoas e amando coisas. O pastor não tem esse interesse. Ele ama as ovelhas. E nós precisamos também, com o mesmo amor mútuo, refletir o amor que recebemos de Deus aos nossos irmãos. Quando se fala em bondade e misericórdia me seguirão, você só pode dar aquilo que você recebeu. Se você convive com o pastor, que ele te ama, ele te abençoa, você vai também abençoar os outros. Agora, se você não tem experiência, convívio, relacionamento com o pastor, você é só uma capa, você é só um vaso vazio, uma hipocrisia. Representa aquilo que você não tem por dentro. E aí vai sair xingamentos, maus tratamentos e tudo que não é da vontade do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Se alguma coisa nessa mensagem te serviu, que o Senhor possa fazer uma diferença na tua e na minha vida. Amém? Quero finalizar cantando o hino Jesus me guia, 384, como nosso pastor. Neste mundo de peregrinação, sozinho você não atravessa, não. Se Deus não for o teu guia, estaremos perdidos. Jesus me guia, que prazer, que paz me vem ao coração. Em todo transe que estiver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mister que me dirija, meu Jesus. Às vezes, quando em aflição, em meio de perigo e dor, por água mansa ou bravo mar, me guia a mão do meu Senhor. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mister que me dirija, meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar, qualquer que seja a condição. Contente vou, pois guiarás com tua muito bondosa mão. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mister que me dirija, meu Jesus. Antes da oração, eu quero citar algo que aconteceu na minha vida em 1 minuto. Ano passado, no meio da pandemia, eu fiz um compromisso para o final do ano e cheguei a ir. E lá nesse meu compromisso, eu tive a oportunidade de estar na beira do Rio São Francisco, divisa Alagoas, e do outro lado, nas montanhas, Sergipe. E eu disse para quem estava me acompanhando, poxa, eu vim até aqui e não vou até onde meu pai nasceu?
Deu um jeito, fretei um barquinho de uns 7 metros, um barquinho motorizado, o nome do dono é Bartolomeu. E fomos atravessar, até do outro lado, mais de 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouco de água. Você não fala que é rio, você pensa que é mar, porque as ondas são altas. Mesmo com um colete, lá no meio, as ondas entrando dentro do barco. E eu filmei, assim, os meus parentes que estavam comigo, né, o olho desse tamanho de medo, de morrer, do barco virar. E depois, na margem, falou, mas você não tem medo de morrer? Eu falei, não, Jesus me guia. Também, se eu descansar aqui, já estou na mão de Deus, sabe? Em muitas situações que eu tenho vivido, já vivi, que se for contar aqui, passaria mais de horas, Deus sempre me guiou. Escapei de muitos acidentes. Isso que eu vi, talvez de assaltos, de lugares, essa Covid mesmo em Franca, em Ribeirão, Cuiabá e tantos lugares que eu estive, eu conversando aqui, eu estava com Covid, do lado. Deus sempre me guiou e me livrou. Eu louvo a Deus e que isso possa te fortalecer na sua fé. Vamos orar? Bondoso pastor, nosso Deus maravilhoso, até aqui nos ajudou o Senhor, e se nós lembramos de tudo que o Senhor fez no nosso passado, nós não temeremos o futuro e viveremos o presente com esperança. Nesta manhã, os teus filhos ouviram a tua mensagem, e que o Espírito Santo possa lhes mostrar, lhes revelar aquilo que eles precisam saber, entender, ou mesmo lembrar, para terem alento, para terem motivação, e para terem, Senhor Deus, o objetivo de te buscar a cada dia e permanecer nos teus caminhos. Ó bom pastor, Jesus, nosso supremo Salvador, te agradecemos porque os cultos estão retomando a sua forma natural, e assim, ó Deus, o convívio e a comunhão dos teus filhos possa crescer cada dia mais até a volta de Jesus. Salva-nos para o teu reino, põe em nós o senso sempre de segurança da tua presença em nossa vida. Te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.